Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Boa noite a você ouvinte que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando agora o Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de segunda-feira sou eu, Tandara Reis, hoje acompanhada de Yudeu Yusuf. Boa noite, Yudeu. Boa noite, Tandara, e no programa de hoje vamos relembrar mais uma narração marcante de um gol da seleção brasileira. Você vai conferir também as notícias sobre as séries A e B do Brasileirão. Além disso, vamos trazer as principais notícias do que está acontecendo no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. Na última sexta-feira, o Goiás encarou o CSA pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão. O time esmeraldino teve uma atuação consistente e bateu o vice-líder da competição por 3-0. Na etapa inicial, a equipe alagoana teve mais posse de bola e ficou mais tempo no campo de ataque. No entanto, não chegou a oferecer perigo à meta do goleiro Marcos. Aos 29, saiu o primeiro gol do Verdão. Renato Cajá cruzou a bola na área e Lucão escorou de carrinho para o fundo das redes. Acompanhe agora a narração do gol na voz de Matheus Alves pela equipe Doutores da Bola. Recupera a posse de bola, o Hernandes, aqui na ponta esquerda, o Renato Cajá, o cruzamento, encaixou! É do artilheiro! Lucão! Lucão. É do Goiás! É do artilheiro do campeonato Lucão ao lado de Júnior Brandão do Atlético. O CSA sentiu o gol e acabou perdendo o controle emocional. Aos 41, o zagueiro Xandão parou o ataque esmeraldino com uma falta e foi expulso da partida. Pois é, Tandara, com um jogador a mais, o time de Ney Franco seguiu pressionando o CSA. Rafinha recebeu pelo lado esquerdo e arriscou. Felipe fez uma boa defesa e espalmou a bola. No rebote, o oportunista Michael ampliou a vantagem no marcador. Mas sobrou aqui com o Rafinha do lado esquerdo, puxou para o centro, a bola vai voltando no Michael, encaixou! Gol! Michael! É do Goiás! O Rafinha arriscou o primeiro para boa defesa do Felipe Garcia, mas que deixou a bola viva na grande área. E o Michael aproveitou o rebote, empurrou para o fundo das redes. O foguetinho esmeraldino tá com tudo. E ainda teve tempo para o terceiro. Michael recebeu e cruzou para dentro da área. Felipe Gedós, que tinha acabado de substituir Lucão, tocou de cabeça para decretar a vitória por 3-0 no Estádio Olímpico. O Michael vai pra cima ali do Rafinha, que vai sonhar hoje com o Michael, encaixou! Gol! Felipe Gedós. É do Goiás! O camisa número 10 entrou há pouco e contou com assistência precisa, perfeita,
do Michael, o foguetinho esmeraldino, tá infernizando a vida do lateral esquerdo Rafinha, cruzou na medida, na cabeça de Felipe Gedós, que vai cumprimentar o técnico Ney Franco por dar uma nova oportunidade para ele, e o Gedós cabeceou à direita do goleiro Felipe Garcia. Felipe Gedós é o nome da fera. Ô Felipe, essa aí já era. Virou goleada. O Goiás tem 3. O CSA não tem nada no Estádio Olímpico. Vale destacar que Felipe Gedós vinha sendo questionado pela torcida esmeraldina. O atleta teve uma queda de rendimento na reta final do primeiro turno e agora tenta recuperar o seu melhor futebol. Ao sair de campo, Gedós conversou com o nosso repórter Cláudio Augusto. Vamos ouvi-lo. Por um período aí que, uns 4, 5 jogos que eu mesmo estava me cobrando, porque a minha autocrítica é muito grande em cima de mim. Eu sabia que eu não estava rendendo da maneira que todo mundo espera e que eu também esperava. Mas graças a Deus, acho que agora foi para esse gol aí para tirar um peso grande das costas e campeonato que segue. No final do jogo, o lateral esquerdo Hernandes exaltou a atuação da equipe esmeraldina diante do vice-líder do campeonato. 6 pontos que se fala, nem poderia deixar de fazer o dever de casa. Graças a Deus a gente foi feliz, a gente fez o dever de casa e a gente segue firme aí em busca do nosso objetivo aí, que é o acesso. A equipe de Ney Franco ganhou com superioridade e com o resultado o Goiás chegou aos 30 pontos e entrou de vez na briga pelo G4 da competição. Exatamente, Tandara. O Verdão está na 5ª colocação com 1 ponto a menos que o Atlético Goianiense, time que fecha a zona de classificação para a elite do futebol brasileiro. E por falar em Atlético, a equipe rubro-negra enfrentou o Criciúma fora de casa. A partida foi equilibrada, mas acabou ficando marcada por uma grande confusão dentro de campo. Pois é, Tandara, aconteceu de tudo no estádio Heriberto Rilse na tarde de sábado. No primeiro tempo, as equipes criaram poucas chances de gol e ficaram mesmo no 0-0. Na etapa final, o Dragão voltou com mais vontade, tendo a oportunidade clara de abrir o marcador. No entanto, o Tigre respondeu e começou a oferecer perigo ao goleiro Jefferson. Mas aos 24 minutos da etapa complementar, Renato Kaiser chutou cruzado e João Paulo aproveitou o rebote na área e mandou no canto esquerdo de Beliato. 1-0 Atlético. O tricolor, que não tinha mais nada a perder, resolveu ir ao ataque e quase marcou um golaço com Alex Maranhão. Depois dos 43 minutos, começou a confusão. Em uma jogada, Jonathan levou a pior em dividida com Gilvan. O zagueiro ficou caído no gramado, então os jogadores do Criciúma começaram a reclamar de uma suposta cera do atleta rubro-negro. Nesse momento, houve uma grande discussão com direito a empurrões de ambos os lados. No fim das contas, 4 expulsões. Gilvan e Júnior Brandão pelo Atlético, Marlon e Zé Carlos pelo Criciúma. E no apagar das luzes, aos 50 minutos, o Tigre fez o gol de empate. A bola sobrou na área para Vitor Feijão, que tentou 2 vezes e conseguiu marcar. Placar final 1-1. Sendo assim, o Dragão chegou aos 31 pontos e segue na parte de cima da tabela. O prejuízo ficou mesmo por conta dos desfalques. Além de Gilvan e Júnior Brandão, que foram expulsos, Oliveira, Bruno Santos e André Luiz receberam o 3º cartão amarelo e cumprem suspensão na próxima rodada. Diferente das outras equipes da capital, Vila Nova não jogou nesse fim de semana. No entanto, o Colorado segue se preparando para encarar o CRB na sexta-feira no estádio Serra Dourada. É isso aí, Tandara. E a última contratação do Vila, o atacante Léo Itaperuna, de 29 anos, já está treinando com o elenco. A tendência é que o jogador fique à disposição do técnico Emerson Maria para a próxima partida. Vale lembrar que o ataque é o setor mais criticado do Tigrão nessa Série B. O time colorado marcou apenas 17 gols em 20 rodadas. Léo Itaperuna estava no Paraná e não marcou nenhum gol nos 11 jogos que disputou. Pois é, agora resta saber se o jogador vai conseguir resolver o problema do ataque vilanovense. Lembrando que Emerson Maria não vai poder contar com Alain Mineiro para o duelo de sexta-feira contra o CRB. Vale destacar também que nas últimas 4 rodadas o Vila perdeu 3 vezes fora de casa e venceu o São Bento aqui em Goiânia. Fato que tirou um peso das costas do time colorado, que passou 3 meses sem conquistar um triunfo no Serra Dourada. E o goleiro Matheus Pazinato salientou que não espera um jogo fácil contra a equipe alagoana. De acordo com o atleta, o campeonato está muito equilibrado e não tem jogo fácil na Série B.
O time comandado por Doriva está na zona da degola e é o 18º colocado na tabela da Série B. A equipe não vence uma partida há 5 rodadas e vem para Goiânia com sede de vitória. Brasileirão. O final de semana foi de fechamento da 20ª rodada da Série B. E na sexta-feira, como falamos anteriormente, o Goiás bateu o CSE em casa por 3-0 e chegou a ficar temporariamente no G4. Na mesma noite, também teve duelo no Estádio Municipal de Varginha. O Boa Esporte recebeu e venceu o Londrina pelo placar de 1-0 com gol de Douglas Baggio. O atacante de 23 anos anotou para a equipe mineira no finalzinho da partida para garantir os 3 pontos ao lanterna do campeonato. O jogador, que foi revelado pelo Flamengo, agora soma 3 gols na segundona. Apesar do revés no placar, o time paranaense teve o controle da partida no primeiro tempo. Mas os donos da casa não tiveram dificuldades em colocar o jogo no mesmo nível. E a insistência resultou no gol aos 45 minutos da etapa final, fechando com 1-0 para o Boa. Ainda na sexta-feira, Coritiba e Sampaio Corrêa se enfrentaram no Couto Pereira. A partida foi fraca tecnicamente e teve poucas chances de gols. A partida não saiu do zero e o resultado não agradou a administração de um dos times. Na primeira metade, o confronto não foi movimentado. E na etapa final, os times quiseram partir para cima e, para isso, abandonaram a estratégia de jogo, apostando na pressão, mas não deu em nada. Com o empate, o técnico do Coxa, Eduardo Batista, foi demitido. Além dele, também foram mandados embora o executivo de futebol Augusto Oliveira, o gerente Pereira e o auxiliar técnico Gustavo Bueno. Já no sábado, o confronto entre Guarani e Fortaleza guardava grandes emoções. A partida, que aconteceu no estádio Brinco de Ouro, terminou em 3-2 para o time cearense. Mesmo jogando fora de casa, o líder do campeonato alcançou uma vitória que parecia improvável, até certa altura do embate. Isso porque o time de Campinas terminou o primeiro tempo com uma larga vantagem de 2-0 no marcador. Bruno Mendes e Rafael Monghini mandaram para as redes e colocaram o Brugge na frente. Mas na segunda metade foi de superação do Leão do Pici. Logo aos 3 minutos, Felipe diminuiu. O placar parecia estar definido até os 40, quando Gustavo Henrique empatou o jogo. E já nos acréscimos, Marcinho balançou as redes e fechou o placar. 3-2 para o Fortaleza. No mesmo horário, o São Bento recebeu o Brasil de Pelotas no estádio Walter Ribeiro. E com um gol nos últimos minutos, a partida terminou empatada em 1-1. Everton Pasco anotou para o time sorocabano e Leandro Camilo para o Chavante. O azulão dominou o primeiro tempo e conseguiu abrir o placar com um gol de bola parada. Apesar de ficar atrás, os visitantes não se entregaram e buscaram o ataque, principalmente com Éder Cioler. Na etapa final, o São Bento continuou fazendo pressão, mas o gol não saiu com as chances claras criadas. Quem aproveitou a oportunidade foi o Brasil de Pelotas para deixar tudo igual no marcador. Relembrando, o Atlético empatou com o Criciúma jogando no Heriberto Rilse no sábado. A partida ficou marcada por confusão e o gol nos últimos minutos. Pelo lado rubro-negro, houve a expulsão de Gilvan e Júnior Brandão. E no Tigre, Marlon e Zé Carlos levaram o vermelho. O Oeste venceu o CRB por 1-0 jogando fora de casa. O estilo de jogo da Onça Rubro-Negra chamou a atenção por ser sagaz. O time de Itápolis preferiu fazer um jogo seguro e soube aproveitar a falha do adversário. A tarde de sábado no estádio Rei Pelé foi bem diferente no primeiro e no segundo tempo. Nos 45 minutos iniciais, o duelo foi feio esteticamente. Já na etapa final, o jogo ficou mais movimentado. Quando o gol saiu dos pés de Pedrinho, a equipe de Maceió reagiu, mas não conseguiu balançar as redes e terminou com derrota em casa. E fechando a rodada, o Juventude empatou com o Figueirense em 0-0 no estádio Alfredo Jaconi. As duas equipes fizeram um jogo com níveis semelhantes e não conseguiram balançar as redes. Com o fim da abertura do segundo turno, a tabela ficou a seguinte. A liderança continua com o Fortaleza, que agora tem 40 pontos. O CSA é o vice com 34. Em terceiro está o Avaí com 32 e fechando o G4 vem o Atlético com 31. O Goiás vem logo em seguida com 30 pontos, ocupando a 5ª colocação. O Vila Nova agora está em 7º com os mesmos 30 pontos, que é a mesma pontuação do 6º do campeonato, que é o Figueirense, mas perde no critério saldo de gols. E quem abre a zona da degola é o Londrina na 17ª posição com 21 pontos, que é a mesma pontuação do CRB, que é o 18º. E somando 17, vem o Sampaio Corrêa na vice-lanterna e o Boa Esporte é o último.
O final de semana também foi movimentado na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ceará e Atlético Paranaense abriram a 18ª rodada no estádio Presidente Vargas. Jogando em casa, o Ceará pôde contar mais uma vez com o apoio da torcida, mas o agito não foi suficiente para colocar a bola na rede e o Vovô e o Furacão saíram apenas com 1 ponto para cada um. E na noite de sábado, o Bahia recebeu o América Mineiro na Fonte Nova. O primeiro tempo foi pouco atrativo, mas a peleja mudou de cara na segunda etapa. Aos 9 minutos, Gilberto marcou o único gol da partida e garantiu a vitória tricolor. O triunfo tirou o clube baiano da zona de rebaixamento e agora ocupa o 11º lugar. O domingo começou com jogos pela manhã. No estádio Independência teve duelo entre alvinegros. O Atlético Mineiro recebeu o Santos e não foi gentil com o visitante. O Galo saiu com a vitória por 3-1 em cima do Peixe. Os mandantes abriram o placar logo nos minutos iniciais com Elias. Ainda no primeiro tempo, o Santos empatou com Gabriel Barbosa, Gabigol. Mas a segunda metade foi para coroar o triunfo em casa. O time mineiro voltou com alterações para o jogo e contando com a substituição e com a incontestável lei do ex. Deu números finais para a partida. Casares entrou e, fazendo uma jogada individual, deu assistência para Ricardo Oliveira. E foi o próprio centroavante que marcou o 3º gol do Galo. Pois é, Tandara, já no Durival Brito, nenhuma equipe saiu com os 3 pontos. Paraná e Botafogo empataram e a partida ainda ficou marcada por confusão entre os jogadores. Os 2 gols saíram na segunda metade. O Fogão marcou primeiro com Rodrigo Lindoso e aos 50, Alex Santana empatou no último lance do jogo com um chute de fora da área. Mas o que chamou a atenção foi uma cena antidesportiva. Uma confusão começou quando Silvinho do Clube Paranaense e Matheus Fernandes do Botafogo caíram no chão. Outros jogadores se estressaram e a briga se estendeu para o time todo. Por fim, foram expulsos Kleber Reis do time da casa e Matheus Fernandes do Glorioso. E a Chapecoense recebeu o Corinthians na Arena Condá. E a Chape conseguiu uma vitória expressiva na tabela. Jogando em casa, superou o Clube Paulista por 2-1. O alvinegro saiu na frente com Marquinhos Gabriel. A Chape respondeu com uma cobrança de falta de Diego Torres, mandando direto para o fundo das redes. O curioso foi que o goleiro Cássio, no lance anterior, havia pegado a bola com as mãos de fora da área e foi marcada a penalização que originou o gol. Já nos acréscimos, o meia Dofo virou para o time catarinense. E uma cena chamou a atenção negativamente. O jogador corintiano Clayson jogou água na torcida adversária ao ser substituído. Lamentável esse tipo de cenas, mas vamos continuar falando do bom futebol. No estádio Maracanã, viu novamente o confronto entre Flamengo e Cruzeiro, mas dessa vez válido pelo Campeonato Brasileiro. As duas equipes entraram com uma escalação alternativa e a Raposa apostou no elenco reserva. A equipe rubro-negra preferiu um jogo com a segurança da posse de bola, que chegou a ser de 75% no primeiro tempo. E a estratégia deu resultado aos 21 minutos com Henrique Dourado, que fez o único gol da partida, 1-0 para o Flamengo. Na Ilha do Retiro, o Sport recebeu o líder São Paulo. E o tricolor paulista abriu o placar com Diego Souza, que, em sinal de respeito ao ex-clube, assinou para a torcida do Leão e reverenciou o goleiro Magrão. No segundo tempo, o clube ampliou com Nenê. Para deixar a partida mais emocionante, Marlone diminuiu a vantagem fazendo o primeiro do Sport. Mas não teve outra e o São Paulo ainda marcou mais um com Trellis. Fim de jogo 3-1 para o tricolor. Na Arena Palmeiras, o Verdão venceu o Vasco com o time reserva. Quem fez o único gol da partida foi Davidson. A derrota deixou o Cruz Maltino mais perto do Z4 e o time tem 2 jogos a menos. E jogando em casa, o Grêmio passeou ontem em cima do Vitória. O técnico Renato Gaúcho preferiu não entrar com os titulares para poupar os jogadores para a Copa do Brasil nesta quarta-feira. E o time reserva não encontrou dificuldades de encarar a responsabilidade em Porto Alegre. O tricolor gaúcho dominou a partida desde os minutos iniciais e apostou na velocidade. Sem conseguir segurar os adversários, o rubro-negro baiano levou o primeiro gol aos 11 minutos com Douglas. Ainda no primeiro tempo, quem marcou foi Jailson. Na etapa final, Pepe e Everton Cebolinha fecharam a goleada. Para fechar a rodada, o Fluminense vai receber o Internacional hoje. A partida vai ter o início daqui a pouco, às 8 horas da noite. E por enquanto, a tabela do campeonato está a seguinte. O São Paulo lidera a Série A com 38 pontos. Coladinho no tricolor está o Flamengo com 37. Em terceiro está o Grêmio com 33. Em quarto vem o Internacional com 32. Mas ainda joga pela 18ª rodada logo mais, como dito anteriormente. O G6 fecha com Atlético Mineiro em quinto e Palmeiras em sexto, ambos com 30 pontos. E na parte de baixo da tabela, o Santos abre a zona da degola com 18 pontos. Em 18º está o Ceará com 16.
Em 19º, o Atlético Paranaense com 15 e na lanterna está o Paraná com 14 pontos. Você está ouvindo Estação Esportiva, o horário nobre do esporte no seu rádio. Um gol para a história. O dia 25 de julho de 2004 entrou para a história do futebol brasileiro. No Estádio Nacional em Arequipa, no Peru, o Brasil bateu a Argentina na final da Copa América. Isso mesmo, Ildeu, e o título foi decidido nos pênaltis. O empate veio nos acréscimos. E esse é o gol que vamos relembrar agora no quadro Um Gol para a História. A final da Copa América de 2004 foi dramática e inesquecível, com todos os ingredientes de um bom Brasil e Argentina. Com um triunfo nos pênaltis, após o empate conquistado com um gol nos acréscimos, essa partida não sai da cabeça do torcedor. O Brasil, comandado por Parreira, levou uma equipe B para a competição daquele ano, disputada no Peru. Já os hermanos estavam com seus principais jogadores e dominaram a final, estando na frente do placar por 2 vezes. A Argentina saiu na frente com Kiri Gonzalez de pênalti aos 19 minutos. Luizão, de cabeça, empatou nos acréscimos da etapa inicial. Mas aos 42 do segundo tempo, aproveitando a falha do volante Renato, Delgado fez 2-1. O título parecia estar nas mãos dos argentinos, que faziam firulas, gastavam o tempo e debochavam dos brasileiros. No entanto, o inesperado aconteceu. Aos 48 minutos, brilhou a estrela do atacante Adriano, que empatou o jogo e levou a decisão para os pênaltis. Vamos relembrar agora como foi esse gol marcante na história da seleção brasileira, na voz de Oscar Ulisses para a Rádio Globo. Finalzinho da partida, não tem mais jeito. 47-20, placar de 1-2, Argentina ganha. Brasil no ataque, Diego levanta na grande área, passa, ficou na área, bola pro gol! Fazedor de gols, artilheiro, beija a camisa, o Brasil beija a camisa com você, Adriano, em cima da Argentina, o Brasil empata no finalzinho, o Brasil empata e vai levar o jogo para os pênaltis. Adriano caiu na área, confusão, caiu no pé do Adriano e na canhotinha do Adriano, uma pancada pro gol, depois da confusão, Adriano dominou e virou e meteu na rede, caiu na rede, é gol, caiu na rede, é gol, gol gostoso do Brasil, para empatar com a Argentina no finalzinho. A Argentina estava com a mão na taça, catimbando o jogo, estava catimbando, gastando o tempo. Adriano vai lá, estufa a rede argentina. Brasil. Após o gol de empate, o juiz encerrou a partida e depois de muita confusão entre brasileiros e argentinos, os jogadores partiram para as penalidades máximas. Nos pênaltis, Júlio César defendeu o chute de D'Alessandro. Adriano colocou o Brasil na frente e Renzi bateu para fora. Edu, Diego e por último Juan acertaram suas cobranças e a seleção fez a festa com a vitória por 4-2. Muita comemoração no Estádio Nacional e o Brasil heptacampeão da Copa América graças ao gol salvador de Adriano. Dandara Reis para o Estação Esportiva. Giro Esportivo. Agora no estúdio estamos com a companhia dela, Mariana Siqueira. Boa noite, Mariana. Boa noite, Ildeu, e boa noite a você, ouvinte. Vamos começar o giro de hoje falando da tragédia envolvendo torcedores do Barcelona de Guayaquil. O acidente de ônibus matou 12 e feriu outros 30 adeptos do time equatoriano. O desastre aconteceu na estrada Cuenca-Moleturo, quando os torcedores retornavam da partida fora de casa contra o Deportivo Cuenca. O jogo terminou empatado por 1-1 pela 4ª rodada do campeonato equatoriano. Uma pena, né, Ildeu, para os torcedores, e segundo a imprensa local,
o ônibus estava em ordem e tinha passado por revisões mecânicas. No entanto, de acordo com testemunhas, o motorista do automóvel tentou ultrapassar outro carro, atitude que teria provocado o acidente. Agora vamos falar de coisa boa. A Taça Brasil de Futsal no último domingo viu o Pato, equipe do Paraná, se sagrar campeã do torneio, em uma final de muitas emoções e grandes lances no tempo normal e na prorrogação. Pois é, e a equipe paranaense, que havia deixado pelo caminho o Magnus de Sorocaba, tinha pela frente os donos da casa. O Atlântico, time de Erechim, que contava com o apoio da sua torcida e que até saiu na frente no placar com o gol de Silva. Mas veio a segunda etapa e a reação dos paranaenses com um belo gol feito por Danilo Barão, que de letra tocou por entre as pernas do goleiro Careca. Final do tempo normal, 1-1 no marcador. Na prorrogação, o Atlântico, que carregava a vantagem do empate, foi atrás do resultado e conseguiu um belo gol no comecinho do primeiro tempo extra. Cabreúva cruzou e Gé acertou um voleio para fazer 2-1 para o Galo. Atrás no placar, o Pato colocou em quadra Robério como goleiro linha. E ainda no primeiro tempo extra, o El empatou. Já na etapa complementar, o time paranaense colocou Barão como goleiro linha no lugar de Robério. E funcionou rapidamente, viu, Mariana? Barão encontrou o Robério dentro da área livre para virar a partida. O time paranaense passou a ser o dono do jogo e em uma grande troca de passes, Dudu aumentou a vantagem para 4-2. Vitória do Pato, time que superou o Magnus Sorocaba, o Falcão, e agora vai com tudo para a disputa na Liga Nacional de Futsal. Saindo das quadras de futsal, vamos para as quadras de vôlei. A seleção brasileira feminina de vôlei encarou os Estados Unidos em partida amistosa realizada no ginásio Nilson Nelson. Chegando em Brasília diante de um público de mais de 7 mil pessoas, o time de José Roberto Guimarães caiu por 3-1. Com parciais de 25-19, 25-18, 28-26 e 25-16. As americanas conseguiram dominar o jogo, apesar dos esforços das brasileiras. Na próxima terça, às 7 da noite, as duas equipes voltam a enfrentar em Uberaba. Pelo circuito mundial de vôlei de praia, na etapa disputada em Moscou, as duplas brasileiras saíram de quadra derrotadas. Os capixabas Alisson e André perderam para os letões, Ismedins e Samoilovs, e ficaram com a prata. A dupla Agatha e Duda perderam para as americanas Summer e Hildes, faturando o segundo lugar, enquanto Vitor Felipe e Evandro perderam para os russos, Vélico e Stornolovski, e ficaram no quarto lugar. E chega ao fim o Estação Esportiva desta segunda-feira, dia 13 de agosto de 2018. A apresentação de Udeu Youssef, Tandara Reis, com participação de Mariana Siqueira. Produções e reportagens foram de Udeu Youssef, Mariana Siqueira e Tandara Reis. Com edição geral e monitoria de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. A orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boarati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Murilo Cavalcante. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da UFG. Uma boa noite a você, ouvinte. Boa noite a você também, Udeu. Boa noite, Mariana. Boa noite para você, ouvinte. Estação Esportiva volta amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.